Então vamos lá, gente, estudar sociologia brasileira. A gente vai ver aqui na nossa aula de intensivo os principais sociólogos brasileiros, o que eles pensam sobre principalmente a formação do Brasil, nessa nossa aula de intensivo. Lembrando, eu deixo o material, já está aqui na descrição para vocês. A gente vai passar hoje por Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, os principais pontos, o que é interessante para vocês. Eu vou deixar o material na descrição para vocês aqui em PDF, já está aí para vocês aí, vocês estão curtindo a aula de intensivo? Eu estou gostando muito de fazer. Um ponto importante que eu já quero deixar claro, porque aqui a gente não vive da mentira, né? Isso não é muito cobrado, não. Mas assim, não é muito cobrado em sociologia. Em história, talvez, mas pode cair um texto de um ou de outro, porque são sociólogos que estudam a fundo a formação da sociedade brasileira. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, porque é isso que eu estou fazendo essa aula, é que isso aqui pode ajudar muito numa redação também, né? Então, vamos ficar de olho. E vamos embora, já vou começar aqui. E a gente vai passar aí por duas folhas, né? Explicando os principais pontos de cada sociólogo. E logo de cara, eu já vou colocar para vocês aqui o que é mais cobrado. É em Gilberto Freire. A gente vai falar aqui do que é o mais velho de todos desses quatro que a gente vai trabalhar. O Gilberto Freire, ele é o mais cobrado, é o que a gente mais vê caindo. Por quê? Por um conceito importante que é o conceito de democracia racial, gente. O que é a democracia racial? É um conceito que o Gilberto Freire traz na sua obra, que é chamada de Casagrande Senzala. O conceito de democracia racial já é direto. Segundo a concepção de Gilberto Freire, a gente tem vídeo aqui sobre essa obra, detalhado e tal. A gente vive, né, um processo democrático racialmente, um processo que não há necessariamente conflitos entre as etnias. Então, se você for olhar por esse conceito da democracia racial, é uma defesa, por exemplo, de que não existe racismo, tá? Sendo bem direto aqui com vocês. De onde que ele tirou isso? Vamos lá. Segundo o Gilberto Freire, a relação entre africanos, indígenas e europeus, segundo a concepção dele, tendiam a ser harmônicas, sabe? Harmoniosa, harmônica. Não havia, na concepção do Freire, motivo para um conflito, para a guerra. Só que não foi assim. E ele de fato, ele assume que ao longo da história do processo colonial brasileiro não foi assim, mas porque essa relação que tendia a ser harmoniosa foi abalada por dois motivos. E assim, eu sei que é difícil de ler isso e tal, mas vamos lá que tem a sua importância a sua obra. Primeiro, a indústria do açúcar, certo? Segundo Gilberto Freire, a indústria do açúcar que fez com que portugueses escravizassem africanos, escravizassem indígenas, a própria escravização virou uma atividade econômica. E um segundo, que gera muito irritação por nossa parte, é o que o Gilberto Freire vai falar sobre a escassez de mulheres brancas. Então, a escassez de mulheres brancas no início da colônia fez com que portugueses tivessem relação com as mulheres africanas, mulheres indígenas e as violentassem nesse processo, tá? Então, elas tendiam a ser harmônicas, mas ele tem, inclusive, na sua obra, muitas palavras, né, ligadas à questão da sexualidade, né, muitos contextos aqui ligados com sexualidade. E assim, é um pouco revoltante ler, porque o Gilberto Freire ele faz uma defesa de que a culpa realmente é das mulheres, as mulheres que se jogavam para os homens e tal, e geravam conflitos, tá? Então, vamos lá, mas assim, eu quero que vocês entendam também a obra. Vamos lá. Tô tirando dele da reta não, tá? Isso que é importante. Por conta disso, ele fala que elas tendiam a ser harmônicas. E quando a gente teve o fim da escravidão, a abolição, elas continuaram continuaram harmônicas, em harmonia, isso que eu queria dizer. Tá? Então ele publica lá na obra dele, só que o contexto da obra dele que é muito importante a gente entender. Isso pode ser cobrado na prova de vocês, pode ser cobrado no Enem de vocês. Quando ele publica Casagrande Senzala, se eu não me engano, o ano é de 1933. A gente está em que período? Período de Era Vargas. E qual que é uma das características importantes da Era Vargas, que a gente vai estudar em História do Brasil, inclusive intensivo? A busca por uma identidade nacional.
O Vargas, ele tinha já desde o início, bem antes do Estado Novo, a ideia de unir todos os esforços do Brasil em prol de um contexto de nação. Por isso, inclusive, ele batia de frente com o coronelismo, apesar de depender economicamente, né, das oligarquias e tal, mas ele batia de frente no ponto de vista político, falando assim, vocês não podem ficar só nesses regionalismos, tem que construir uma nação. E o Vargas, desde o início, isso vai ficar claro para a gente em 1937, 38, com a Constituição Polaca, de que a Constituição é muito pesada em relação a isso. É proibido qualquer tipo de conflito de classes no Brasil. É a ideia de construir um processo de nação. Lá, a Constituição fascista, por exemplo, que no fascismo italiano você tinha a questão do corporativismo, que é o quê? Não existe luta de classes. Mesmo que seja pobre, rico, todos constroem a nação. Então é contra a luta de classes, contra essa ideia de divisão, de falar que existe uma classe que oprime e outra que é oprimida. E o Gilberto Freire está andando de acordo com essa dança, ele está indo de acordo com essa dança. A publicação da obra dele está nesse contexto. Então fala, existe coisa mais bonita, o Gilberto Freire falava isso. Existe coisa mais bonita do que brasileiro, independente da cor, né? Ele tinha esses negócios de falar isso. E ele acabava por ignorar as diferenças étnicas, as diferenças raciais e as diferenças de classes no Brasil em prol desse contexto de... Enquanto a minha câmera caiu, logicamente, você já estava esperando por isso, né, Pedro Renan? Mas em prol desse contexto, eu vou continuar falando, em prol desse contexto de construção de uma identidade nacional, certo? Então a obra dele é mentirosa. A identidade nacional, a questão da democracia racial, a gente sabe que é um mito. O racismo existe no Brasil, e isso tem a ver com o passado do Brasil. Agora, é uma obra importante também, no ponto de vista que ela bateu de frente com o darwinismo social, que estava em voga lá na primeira metade do século XX, que era o quê? Aquela concepção bem europeizada de que existem sociedades mais evoluídas e outras menos evoluídas, e as sociedades evoluem. Então a Europa sempre, os brancos sempre são os evoluídos. O Darcy Ribeiro, ele batia de frente, ele falava assim, não existe uma sociedade, os brancos não são mais evoluídos. Ele até colocava na Casagrande Senzala que os negros eram até mais evoluídos em vários aspectos, inclusive ele colocava aspectos da força física em relação aos brancos, mas que para ele, então, ele via com bons olhos o processo de miscigenação. E os outros filósofos, os outros sociólogos, principalmente Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, vão bater de frente com essa tese da democracia racial, tá bom? Dica, democracia racial, de tudo que a gente for falar hoje nessa aula, é o mais cobrado, tá bom? Vamos lá para o Sérgio Buarque de Holanda, um outro sociólogo importante brasileiro. O Sérgio Buarque, ele já tem uma pauta um pouco diferente nessa formação do povo brasileiro. Ele tem uma influência do que a gente viu na aula de Max Weber, do método weberiano. Tá? Não dá para você dizer que ele era um weberiano, mas ele tinha uma influência do método weberiano, quando ele conhece, de Max Weber, aquela concepção de tipo ideal. Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Que o Weber, ele identifica o que é o tipo ideal? O que é o burguês? Ele define um tipo de burguês, que não é a realidade, mas é fácil para ele colocar num grupinho e falar, você tem essas características, você é burguês. Você é trabalhador, você tem essas características. Ele tenta fazer isso com o Brasil, com os vários personagens, os vários atores que compõem a história do Brasil, principalmente um que é o homem cordial, que a gente vai ver aqui, que é importante saber também. Lá na obra dele, ele tem algumas teorias bem interessantes. Lá no Raízes do Brasil, ele fala que Portugal e Espanha faziam a fronteira da Europa com a América. Como assim? É porque eram os dois países que eram, a Península Ibérica, erguidos para o mar, para o Oceano Atlântico. Então são os países da Europa que estão mais perto da América, certo? Então, por conta disso, eles estão mais inclinados para o mar do que para o seu interior, o interior da Europa. Então ele fala que Portugal e Espanha não herdaram muito a hierarquia feudal, aquela questão nobre feudal, e por isso desenvolveram melhor as suas burguesias mercantis e se lançaram ao mar primeiro. Tem sentido o que ele fala, certo? Então é diferente de outros países. Depois ele vai até falar que, em relação ao trabalho, que eles, inclusive, tiveram uma herança lá do mundo grego, que os portugueses não gostavam de trabalhar, porque o trabalho não era
dava dignidade ao ser humano. Os portugueses gostavam de outras coisas, certo? E aí ele vai identificar para a gente dois tipos de trabalhadores. Atenção. Os aventureiros e o trabalhador. O aventureiro e o trabalhador. O aventureiro, ele só quer lucrar. Ele não se preocupa com a forma desse lucro. Ele não se preocupa com ética, ele não se preocupa com nada. Se ele vai prejudicar os outros, ele só quer o lucro, ele é um aventureiro. Ele quer lucrar naquele momento. E ele fala que esse aventureiro é o português no Brasil. Se você olhar para o passado brasileiro, você vai olhar, por exemplo, que os portugueses nunca se preocuparam em estabelecer nenhum tipo de rotatividade econômica na colônia. Os portugueses queriam vir extrair tudo que tinha, sem pensar em preservação, sem pensar em qualquer outro tipo de relações sociais. Eles não queriam. Tanto é que eles escravizaram, eles maltrataram, eles mataram. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, esse é o aventureiro. O português, ele é um aventureiro. Ele não está preocupado em construir, ele está preocupado em extrair. O outro é o que constrói. Ele, de forma cuidadosa, planta para colher no futuro. Esse não é o português. Esse não é o português. O português, ele é meio freestyle, segundo o Sérgio Buarque. Ele está doido pelo lucro, a empresa mercantil portuguesa, certo? E aí, isso moldou o Brasil, segundo o Sérgio Buarque. E aí ele entra no conceito, olha o tipo ideal aí, do homem cordial. Talvez seja o ponto central para você entender Sérgio Buarque. O Brasil foi moldado mesmo nessa concepção portuguesa, do freestyle, sabe? Do cara que vai lá e é aventureiro e ele não está preocupado na construção. O que é o tipo ideal? Para ele, é a base da brasilidade. O que é isso? A base da brasilidade. Segundo o Sérgio Buarque, é o pai de família, é o homem cordial. O Brasil é um país pautado, construído no patriarcado, no patriarcalismo, na presença do homem como senhor, o dono da casa, o senhor de engenho, que cuida dos filhos. A gente já falou sobre isso na história do Brasil. As mulheres eram subjugadas, independente da classe social, mas, lógico, principalmente as escravizadas, né? Mas no âmbito familiar, de uma família, por exemplo, europeia no Brasil, ou descendente de europeus, as mulheres também. A gente falou, tem uma aula recente aqui no canal que eu explico sobre as mulheres da elite colonial. Ele é doce com a família, ele cuida dos seus, da família e dos próximos. Mas ele é violento quando tem que ser. É o cidadão de bem. É doce, porém violento. Quando foge de sua tradição, ele bate. Compreenderam? Esse é o chamado homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda. Então, ele fala que isso é a base da família brasileira. E a gente não tem no Brasil, de fato, você pode concordar ou discordar, estou só passando a ideia, mas a gente tem no Brasil, de fato, uma herança cultural, familiar, tradicional, de pensar no que é essa família tradicional, que vem se mudando, modificando, passo a passo, lentamente, mas vem. Mas ainda assim encontra resistência. Construção de Brasil, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Vamos lá, vamos passar para os dois próximos aí. Um outro que eu nunca escondi isso, que é o meu preferido, é o Florestan. Florestan Fernandes, que ele já começa logo de cara, ele faz estudo sobre populações africanas no Brasil e indígenas também. O Florestan Fernandes é interessante, foi professor da Universidade de São Paulo, da USP, e o Florestan Fernandes, gente, ele era marxista, tá? Então acho que é importante destacar isso para vocês, que aí você já começa a entender qual que é o contexto da obra dele. Ele vai fazer uma crítica à democracia racial. Os dois aqui próximos fazem crítica à democracia racial, cada um de um ponto de vista. Do Gilberto Freire, que era uma tese muito aceita no Brasil até os anos 50, por ali.
essa crítica à democracia racial, ele fala assim, ó, a relação entre africanos, indígenas e europeus... Peraí, eu repeti aqui, peraí, é que eu peguei aqui, eu fui repetir. Não faça isso. Vamos lá, gente, peraí. Pronto. A gente vai corrigindo de acordo com a necessidade, tá? Tá aí, é que eu tinha repetido o contexto. Qual que é a crítica da democracia racial? Segundo ele, negros e indígenas nunca tiveram as mesmas condições de vida e de trabalho que os brancos no Brasil. Então, como que você pode dizer que existe uma democracia? Não existe democracia nem no ponto de vista da violência, porque a gente olha, vamos trazer para a atualidade, porque a gente está falando de sociologia brasileira. Você olhar quantas pessoas, o tamanho da população carcerária no Brasil. A maior parte formada por pessoas pretas. Acesso à educação superior, a maior parte é formado por pessoas brancas, certo? Então ele fala, não partiram do mesmo lugar, não partiram da mesma condição. Assim, a gente aqui já está logo de cara fazendo uma crítica, olha só, batendo de frente com a meritocracia. Vocês concordam? Olha aí a sua prova, olha a sua questão, olha a sua redação. Se não partiram do mesmo lugar, com as mesmas condições, os resultados tendem a ser outros. Então ele fala isso, ó, negros e indígenas nunca tiveram a mesma condição de vida e de trabalho. Ele fala que a partir do século XIX, início do século XX, por exemplo, mesmo com a abolição da escravidão, se davam preferência para empregos nos trabalhos, né, nas indústrias, por exemplo, para os imigrantes brancos, italianos, alemães, por aí vai. Compreenderam? Então, para ele, a gente faz uma conexão de desigualdades raciais com desigualdades sociais. Porque a partir do momento que uma pessoa preta ou indígena não tem a mesma condição estrutural e econômica que uma pessoa branca, a desigualdade racial, ela está conectada com a desigualdade social. Então, existe democracia racial no Brasil? Para o Florestan Fernandes, não. Então é um mito. Tá? E a gente sabe mesmo que realmente não existe, independente de qual ponto de vista que você vai acreditar. E aí ele faz assim, mas como superar essas desigualdades raciais, essas desigualdades sociais? No ponto de vista das desigualdades raciais, ele defende do outro também, mas ele defende a força dos movimentos sociais. Ah, professor, conecta Florestan Fernandes com materialismo histórico, materialismo dialético, que a gente viu na nossa última aula em Karl Marx. Como assim, professor? O que o Marx falava? Que a sociedade se transforma pelas mãos humanas, a história nada mais é do que a história da luta de classes, é o ser humano que faz essa luta de classes, é ele que cria, é ele que transforma. Então, é um movimento social unido, organizado, que transforma a sociedade. Depende de quem? Depende de nós. Para superar racismo, para superar desigualdades, depende de quem? Depende de nós. Então, ele estava conectado a esse processo de materialismo. É a sua mão. Você é um sujeito histórico. Tá bom? Então tá aí o Florestan para vocês. Lembrando, é uma aula de intensiva, a gente vai passando aqui. Outro bem interessante é o Darcy Ribeiro, lá na sua obra O Povo Brasileiro. Certo? Ele é o mais novinho, assim, dos quatro que a gente falou aqui. Lá na obra, que é uma obra muito interessante, muito importante também, o Darcy Ribeiro, ele não era um marxista raiz, como a gente fala do Florestan Fernandes. O Darcy Ribeiro, ele era um pedetista, ele era um trabalhista, né, um democrata, né? Mas vamos lá. Ele identificou que o Brasil, lá na sua história, ele é construído por 3 matrizes étnicas: indígenas, africanos e europeus. E dessas 3 matrizes étnicas surgiram depois outros grupos, né, étnicos dessas 3 matrizes, mamelucos, né,
e por aí vai. Ele fala, inclusive, que essa relação dos mamelucos é uma relação herdada dos povos indígenas por conta do cunhadismo, né? Ele fala sobre cunhadismo, que é a questão cunhadismo, né? Que é dismo, dos indígenas casarem entre si, né? Etnias com etnias, e aí sempre você tem essa relação de cunhadismo, uma questão coletiva, que os portugueses chegaram, se apropriaram dessa questão do cunhadismo. Mas ele vai falar para a gente também, ele é contra, né? Ele critica o processo da chamada concepção da democracia racial. Ele fala que o Brasil sempre viveu e vive um estado de constante guerra entre as etnias, que essas guerras não acabaram, que indígenas africanos, indígenas pretos e brancos estão no processo de constante guerra. Então, o que a gente vai ver hoje de conflitos, de racismo, faz parte desse estado de constante guerra. Na obra dele, O Povo Brasileiro, ele vai citar, por exemplo, revoltas na história do Brasil do século XIX, por exemplo, que foram revoltas que tinham um cunho étnico também, né? Que eram, por exemplo, ele vai falar da cabanagem no Pará, com as populações ribeirinhas, certo? Muitos descendentes de indígenas ali. Ele vai falar da balaiada, que massacram a população de negros no Maranhão. Então ele fala que a gente está vivendo um estado de constante guerra por essas questões étnicas. E onde está a culpa disso tudo? A culpa está na colonização portuguesa, no domínio e na imposição de uma cultura tradicional portuguesa sobre as outras populações, sobre as outras culturas. Então, por exemplo, ele fala que o Brasil, no ponto de vista econômico, que gera tudo isso, ele é resultado de 4 grandes grupos econômicos que chegaram no Brasil e impuseram as suas condições, e aí tudo vai ser a partir dali. A escravização de africanos, que está ligado também, você pode conectar a questão do açúcar, né, que é principalmente aqui, certo? Então, escravizaram africanos para ser mão de obra, era uma atividade econômica, vão ser conectados, vão ser escravizados no plantio do açúcar e também na mineração. Ele fala que existe uma imposição jesuística no Brasil. Professor, por que do ponto de vista econômico? Porque os jesuítas, eles colocavam os indígenas, estabeleciam a servidão para os povos indígenas, eles não poderiam ser vendidos porque eles não eram escravizados, mas eles trabalhavam para os jesuítas e eles extraíam drogas do sertão, uma atividade econômica para a manutenção das missões jesuíticas, dos aldeamentos jesuíticos. Então é uma forma de mão de obra, também é uma forma de economia. Atividades secundárias, como por exemplo a pecuária, que a gente sabe que não era um item de exportação, mas fazia uma parte de uma atividade econômica no Brasil, ainda que pequena, ainda que pobre, principalmente no início da colônia, os vaqueiros no sertão do Nordeste, por aí, mas era uma atividade econômica. E principalmente, a mais forte para ele, que é o núcleo portuário de banqueiros e comerciantes. Nos portos brasileiros, que recebiam produtos, que enviavam produtos, que negociavam, que recebiam africanos para serem escravizados. Esse é o mais forte. O quarto, que é o núcleo portuário de banqueiros e comerciantes. Então, economicamente, o Brasil, é o que eu falo para vocês em história, e a gente está estudando sociologia do Brasil. Olha para a sociedade brasileira hoje, faz esse exercício comigo. O Brasil é resultado, de alguma forma, do que os sociólogos estão apontando para a gente, dessa construção. O que o Darcy Ribeiro quer que a gente entenda é que, para entender o que é o Brasil hoje, foi um processo de construção. O Brasil sempre esteve nas mãos de quem? Dos ricos ou dos pobres? Ele fala que é dos ricos. Olha o Brasil hoje. Compreenderam? Então tá aí. Vamos para questões? Então vamos. Falei para vocês que a gente não tem muitas questões de Enem, né? Então trouxe até de outros vestibulares aqui para vocês. Esse aqui é a banca do Enem 2018, essa sim. Mas vamos lá. Vou ler aqui e a gente vai responder. 2018, lá na banca do Enem, INEP 2018, né? Na sociologia e na literatura, essa é uma questão interessante que ela vai conectar Gilberto Freire com uma questão atual. Sociologia, gente. Você tem que conectar o que está lá, o que o sociólogo está falando com a questão atual. O brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Apesar do conceito do cordial aqui, faz uma referência, lógico, ao Sérgio Buarque, mas é mais uma referência ao Gilberto, tá? Mas não é isso que acontece nas redes sociais.
Então a gente sempre foi tratado como um povo alegre, cordial, hospitaleiro, mas nas redes sociais é o hater, é o xingamento, é a ofensa. A gente sabe muito bem. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais desse país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim, que é o internauta brasileiro, tá só usando um termo aqui. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, quer dizer que foram racistas, foram homofóbicos, fizeram críticas ou ameaças por conta de posicionamento político, de exposição do preconceito e da discriminação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto faz o quê? Ele minimiza o alcance da comunicação digital, ele refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, ele relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito, ele exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia, ou ele expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Vamos lá, não é difícil essa, então você vai fazer uma relação. Quando ele fala assim, o texto está querendo o quê? O que ele está fazendo? A alternativa correta é a alternativa B. Ele refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Olha só o que ele está falando. Qual que é essa ideia pré-concebida? Que o brasileiro sempre foi cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. Democracia racial passa ao largo, passa longe do que acontece diariamente nas comunidades. Então ele está refutando, falando, a gente tem essa história de falar que a gente é cordial, que a gente é essa democracia racial, mas na prática, quando você vai ver na internet, ele está fazendo um recorte da internet, ou uma bolha, como vocês quiserem chamar, mas um recorte, e não é assim que funciona. As pessoas são preconceituosas na internet, elas ofendem. Então, essa ideia do cordial hospitaleiro, na verdade, ele está refutando. Então, a alternativa correta, B, trouxe o conceito da democracia racial para a gente, só para a gente saber. Né? Não é uma questão necessariamente sobre Gilberto Freire, tá bom? Ele não está minimizando nada, relativizando nada, nem falando sobre literatura, e ele não está expondo ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Ele não está dando... o texto ele não está falando para a gente o que a gente deve fazer. Tá? Ele só está refutando. Então, por isso, a alternativa é B de bola. Uma questão cobrada na Universidade Federal do Paraná, que diz assim: considere o excerto. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda desenvolve uma ideia em torno da qual constrói sua interpretação sociológica, a do homem cordial. Este seria o brasileiro típico. Vamos lá, ver a concepção aqui. Fruto da colonização portuguesa e representante conceitual da nossa sociedade. Acontece que com a palavra cordial, a linguagem comum tem um sentido afável, afetuoso, que você fala, cordial, que lindo, tal, né? A ideia do homem cordial ficou associada à concepção do brasileiro como gentil, hospitaleiro, pacífico. E Sérgio Buarque foi muito criticado por essa maneira de ver os brasileiros. Ele falou sobre essa maneira de... Opa, caiu alguma coisa aqui, meu fone de ouvido. Então ele fala, ele usa o nome homem cordial. Lembra que o homem cordial ele é afetuoso, carinhoso com os seus, mas quando necessário na concepção dele, violento. Então fala, por que utilizar? Foi criticado por que utilizar esse conceito, o termo homem cordial, para um cara que é violento. Vamos lá. A partir da reflexão acima, é correto afirmar que para Sérgio Buarque de Holanda, a cordialidade designa o quê? Um comportamento cortês e civilizado, um símbolo da cultura brasileira que deveria ser valorizado,
O enaltecimento do caráter igualitário e impessoal das leis, o personalismo e a aversão ao formalismo da burocracia. Um dos efeitos da urbanização e da industrialização do Brasil. Urbanização e industrialização do Brasil. Vamos fazer aqui um exercício de eliminação. Eu já quero eliminar a alternativa A, porque a gente sabe que o homem cordial ele não é cortês e civilizado em sua totalidade. Ele é com o seu só. Tá? Então não é um comportamento que na concepção do Sérgio Buarque de Holanda ele foi criticado por usar o termo homem cordial para um cara que é violento e cortês. Ele é cortês com os seus, violento quando ele quer ser. Ou precisa ser na concepção dele. Mas não é só um cortês civilizado. Tá? Então, eliminamos aqui. Um símbolo da cultura brasileira que deveria ser valorizado. O Sérgio Buarque de Holanda fala que isso deve ser valorizado? Ele nunca falou isso. A gente vai eliminar. O enaltecimento do caráter igualitário e impessoal das leis. É impessoal, é igualitário. Ele está falando sobre igualdade. Não, ele não fala sobre igualdade. É uma questão diferente, é uma questão tradicional da concepção brasileira, sobre o comportamento, do que é ser um homem cordial. Tá? Uma questão pessoal até. Ficamos entre D e E. A alternativa correta é a alternativa D. Eu vou explicar ela para vocês, mas vamos primeiro ver a E. Um dos efeitos da urbanização e da industrialização do Brasil. Errou, porque a concepção de homem cordial ela se dá a partir do campo, dos engenhos de cana-de-açúcar, dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Então não é a partir da urbanização. O Brasil ele é urbanizado só muito tempo depois, século XX para frente. Tá bom? Então assim, o personalismo é uma questão de personalidade desse homem tradicional, esse homem patriarca, sabe? É o patriarcalismo, certo? E a aversão ao formalismo da burocracia. Como assim, professor, ao formalismo da burocracia? Ele não se prende a uma burocracia. Vale lembrar que a gente viu aqui na concepção, quando a gente viu agora Sérgio Buarque de Holanda, que para ele, o português, que é o que dá origem ao brasileiro, o português ele é contra a hierarquia e é contra a burocracia também, porque não? Ele não leva esse passado feudal. Ele é freestyle, ele é aventureiro. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Então, liga o homem cordial a isso. Então, ele não se afeta com isso, ele não se apega a essas concepções. Ele é personalista, ele é ele. E ele não segue uma hierarquia. Ele é o dono do seu próprio eu. Esse é um homem cordial. Violento porque ele quer ser. Carinhoso porque ele quer ser. Então, alternativa D. Então lembra dessa concepção que eu falei para vocês, que existem os aventureiros e os trabalhadores. O aventureiro é aquele que quer só o lucro e tal, e isso gerou, deu influência na base da brasilidade brasileira. E aí chega a questão, a concepção do homem cordial. Tudo que eu falei lá aquela hora para vocês sobre o Sérgio Buarque, você vai conectando. Então, alternativa D de dado. Tem mais? Tem mais, gente. Temos aqui uma questão da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Leia o trecho a seguir. Não existe democracia racial efetiva. É um texto de Florestan Fernandes. Então a gente já sabe que o Florestan critica a democracia racial. Defende que a democracia racial é um mito. Onde o intercâmbio entre indivíduos pertence às raças distintas. Então vou já marcar. Não existe democracia racial efetiva. Distintas. Começa e termina no plano da tolerância convencionalista. Esta pode satisfazer as exigências do bom tom. Eu tenho aquele meme que o cara vai falar exigências, né? De um discutível espírito cristão e da necessidade prática de manter cada um no seu lugar. Contudo, ela não aproxima realmente os homens, senão na base da mera coexistência no mesmo espaço social. E onde isso chega a acontecer, da convivência restritiva, regulada com um código que consagra a desigualdade, disfarçando-a
e justificando acima dos princípios de integração da ordem social democrática. Então está aí um texto do Florestan Fernandes de 1960. Florestan Fernandes se refere à ideia de democracia racial que durante um período foi considerada constitutiva da identidade nacional brasileira. Essa tese era caracterizada por quê? Reparem que aqui a gente tem uma questão bem interessante que pode confundir. Tem um texto do Florestan fazendo uma crítica da democracia racial, mas o comando está perguntando para a gente o que é democracia racial. E esse conceito não é do Florestan Fernandes, ele critica esse conceito. Então, é o que a gente precisa ficar de olho, tá bom? Pressupor uma miscigenação harmoniosa, então vamos marcar aqui, entre os diferentes grupos étnicos constitutivos da nação brasileira. Democracia racial é isso, gente? B. Apregoar que representantes de todos os grupos étnicos deveriam ter representatividade política em âmbito legislativo. Então, aqui acho que o conceito é a representatividade política no legislativo. E é isso, democracia racial? Vai se perguntando. C. Promover a denúncia de práticas racistas contra negros, mulheres e indígenas. Então, denúncia de práticas racistas. É isso, democracia racial? Mozão trouxe aqui uma comidinha para mim. Obrigado, mozão. Quase terminando aqui, tá? D. Cheirinho tá bom. Reivindicar a instauração de processos e eventuais julgamentos dos responsáveis pelo processo de favelização nas grandes capitais brasileiras a partir do fim do século XIX. É isso. Você reivindicar a instauração de processos e de eventuais julgamentos. E defender as candidaturas plurirraciais nos processos eleitorais pós-1964. Essa aqui você já pode eliminar, porque você sabe que o conceito de democracia racial vai estar lá em 1930, 31, 32. Ele foi publicado em 33, mas a obra é escrita antes. Gente, é fácil. Qual que é o conceito de democracia racial que a gente viu lá hoje na aula com Gilberto Freire? Pressupor uma miscigenação harmoniosa entre os diferentes grupos étnicos constitutivos da nação brasileira. Alternativa A, não tem nem que sair buscar outra coisa aqui, entendeu? As relações entre indígenas, negros e europeus tendiam a ser harmoniosa. Não fosse a indústria do açúcar e a escassez de mulheres brancas, segundo a concepção de Freire. E é isso. Terminamos aqui a nossa aulite. Viram que não é uma questão, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Não é uma questão, não é um tema que é muito cobrado, né? Vocês perceberam, não tem tantas cobranças assim. Mas é importante você saber, pode ajudar na redação, pode ser que seja cobrado. A gente já teve uma questão aqui falando de democracia racial, a primeira questão que foi de Enem, mas que ela queria uma questão sobre internet, sobre isso, mas era importante saber o conceito de democracia racial. Eu vou ficando por aqui, eu gostei muito de ter feito essa aula. Daqui a pouquinho nós temos aula de filosofia medieval, essa é cobrada pra caramba, então vai lá assistir, vai sair às 9 horas, mas antes vai lá assistir a live do meu irmão, do Thiago, lá no canal Renologia, eu vou deixar o link aqui para vocês, revisão de biologia, para assistir daqui a pouco, acabando a aula de revisão de biologia, ou se acabar um pouco depois, não tem importância, vai lá, volta aqui e assiste a nossa aula de filosofia medieval. Essa é muito cobrada. Por que eu falo aqui? Porque aqui está o meu microfone, gente. Essa é muito cobrada. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!